Boas-vindas e obrigado por assistir este webinário. Meu nome é Renato Pedro Santos e eu sou especialista em inteligência artificial generativa e um entusiasta por sua contribuição para a educação. Mas antes de começar, vou provocar tua curiosidade. Estou aqui em Manaus, no estado do Amazonas, explorando as riquezas culturais e trocando experiências e conhecimentos com os professores daqui. Já imaginou descobrir 3 segredos do ChatGPT que podem maximizar o potencial de aprendizagem dos seus alunos? Prepare-se para descobrir utilizações pouco usadas que estão remodelando a educação, abrindo as portas para uma aprendizagem mais profunda e envolvente, transformando não apenas o desempenho dos alunos, mas também a sua satisfação e engajamento com o processo de aprendizagem. Junte-se a nós e revolucione sua aprendizagem educacional. A IA generativa, especialmente ferramentas como o ChatGPT, desempenham um papel crucial na educação moderna, facilitando a personalização do aprendizado, gerando conteúdo educacional dinâmico e proporcionando feedback instantâneo aos alunos. Isso não apenas enriquece a experiência de aprendizagem, tornando-a mais interativa e adaptada às necessidades individuais dos alunos, mas também apoia professores na criação de materiais didáticos inovadores e na avaliação eficaz do progresso dos estudantes. Assim, o ChatGPT e tecnologias similares estão redefinindo as metodologias de ensino, tornando a educação mais acessível, envolvente e eficiente. Este webinário visa realçar a importância do educador ao introduzir 3 utilizações pouco conhecidas do ChatGPT que têm o potencial de ampliar significativamente o aprendizado dos estudantes. Em um mundo cada vez mais tecnológico, a educação enfrenta o desafio e a oportunidade de se transformar. Com a introdução das tecnologias, os professores têm à sua disposição um aliado poderoso. Este webinário é um convite para você se juntar a uma comunidade de professores na exploração dessas possibilidades, compartilhar suas perspectivas e contribuir para um diálogo enriquecedor sobre o futuro da educação tecnológica. Como professor, eu compartilho uma experiência comum a muitos de vocês: o desafio de equilibrar trabalho e vida pessoal. Por anos, eu vivi levando trabalho para casa, sacrificando preciosos momentos em família durante os finais de semana, numa tentativa de me manter à frente da curva. Você se identifica com isso? Ainda se encontra nessa situação, né? Eu convido você a compartilhar suas experiências nos comentários abaixo. Vamos abrir um espaço de diálogo e suporte. Mesmo um simples sim nos comentários já é o suficiente para mostrar que você não está sozinho nessa jornada. Afinal, somos uma comunidade. Mas houve uma reviravolta nessa história. Cerca de 1 ano atrás, me deparei com o ChatGPT, prometendo transformar a maneira como eu trabalhava. Decidi mergulhar de cabeça explorando cada recurso disponível. Hoje eu posso dizer com convicção que o ChatGPT revolucionou minha rotina diária, permitindo-me realizar tarefas mais rapidamente com qualidade superior. Eu uso para gerar exercícios, e-mails, palestras, avaliar e resumir artigos, avaliar atividades de alunos e mais uma infinidade de coisas. Eu ensino professores a reduzir sua carga de trabalho burocrático em apenas 1 mês com o ChatGPT. Minha trajetória na intersecção da educação com a tecnologia começou há 30 anos, com um doutorado em física e pós-doutorados focados em inteligência artificial,
realizados na Alemanha e Áustria, dediquei minha carreira à pesquisa e ao ensino. Atualmente, eu ocupo o cargo de professor adjunto na Universidade Luterana do Brasil, onde minhas publicações em revistas internacionais sobre o uso de IA no ensino de ciência e matemática têm contribuído para o avanço da área. Esta jornada me levou a reconhecer o papel inexplorado da tecnologia na educação, e é esse conhecimento e experiência que eu espero compartilhar com vocês, oferecendo insights sobre como ferramentas como o ChatGPT podem não apenas aliviar o peso do trabalho administrativo, mas também enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Juntos, podemos redefinir os limites do que é possível na educação. A importância da inteligência artificial na educação moderna é amplamente discutida e reconhecida por sua capacidade de transformar o ensino e a aprendizagem. Ela oferece várias vantagens, como a personalização do aprendizado, possibilitando que cada aluno aprenda ao seu próprio ritmo, a identificação de lacunas do conhecimento, fornecendo feedback imediato e direcionado, e o acesso universal à educação, alcançando estudantes em locais remotos. A IA tem o potencial de automatizar tarefas administrativas, como a correção de provas, permitindo que educadores se concentrem mais no ensino. Além disso, pode melhorar a experiência de aprendizagem através de ferramentas como chatbots para suporte ao estudante e a criação de questionários e jogos educativos personalizados. A integração da IA na educação promete não apenas transformar a maneira como ensinamos e aprendemos, mas também preparar os estudantes para um futuro em que a tecnologia e a inteligência artificial desempenham um papel fundamental. No entanto, a implementação da IA na educação também apresenta desafios, claro, e preocupações, como a necessidade de garantir que as ferramentas de IA sejam acessíveis a todos os estudantes, independentemente de seu status socioeconômico ou localização, e de evitar que a IA perpetue vieses e discriminação existentes no nosso sistema educacional. Exemplos práticos de IA na educação incluem tutores virtuais que oferecem suporte personalizado aos alunos, a avaliação automatizada de tarefas e trabalhos e a personalização do ensino em plataformas de aprendizado online como o Coursera, Khan Academy. Essas ferramentas não apenas facilitam o aprendizado adaptativo, mas também proporcionam um ensino mais eficaz e envolvente. A IA generativa, especialmente ferramentas como o ChatGPT, desempenha um papel crucial na educação moderna, facilitando a personalização do aprendizado, gerando conteúdo educacional dinâmico e proporcionando feedback instantâneo aos alunos. Isso não apenas enriquece a experiência de aprendizagem, tornando-a mais interativa e adaptada às necessidades individuais dos alunos, mas também apoia professores na criação de materiais didáticos inovadores e na avaliação eficaz do progresso dos estudantes. Assim, o ChatGPT e tecnologias similares estão redefinindo as metodologias de ensino, tornando a educação mais envolvente e eficiente. Então, vamos lá ao primeiro segredo, segredo 1. A personalização extrema do aprendizado. A personalização do aprendizado com o uso da inteligência artificial na educação está revolucionando a maneira como ensinamos e aprendemos, tornando a experiência educacional mais adaptada às necessidades individuais dos alunos. A IA permite uma aprendizagem mais personalizada ao aprendizado, onde o ensino pode ser adaptado para atender às diferentes necessidades, habilidades e ritmos de aprendizagem de cada aluno. Os sistemas de IA na educação podem coletar e analisar uma grande quantidade de dados sobre o desempenho dos alunos, permitindo ajustes precisos no material de ensino, na metodologia ou no ritmo de aprendizagem. Isso significa que os estudantes podem aprender de acordo com suas preferências e necessidades específicas, maximizando o engajamento e a eficácia do aprendizado. Além disso, a IA tem o potencial de identificar áreas onde os alunos estão enfrentando dificuldades, proporcionando intervenções oportunas e personalizadas para garantir que nem fique para trás. Com o uso de tutores virtuais e avaliações automatizadas, a IA pode oferecer suporte personalizado contínuo, rastrear o progresso e adaptar o ensino às necessidades individuais dos alunos.
tornando o aprendizado mais eficiente e acessível. Naturalmente, enquanto a IA promove a personalização e eficiência no ensino, também é fundamental garantir que essa tecnologia seja implementada de forma ética e responsável, protegendo a privacidade e os dados dos alunos e assegurando que o uso da IA na educação seja acessível a todos, independentemente do seu status socioeconômico ou localização. Os educadores têm um papel crucial nesse cenário tecnológico em evolução. Eles precisam desenvolver competências em tecnologia educacional e comunicação digital para efetivamente integrarem as ferramentas de IA no processo de ensino, garantindo que os alunos se beneficiem plenamente dessas inovações. Em resumo, a IA está moldando o futuro da educação, oferecendo oportunidades para um aprendizado mais personalizado, eficaz e inclusivo. Então vamos partir para uma demonstração prática. Vejamos exemplos de análise de resposta e identificação de padrões de aprendizado. Então vamos ver aqui um primeiro exemplo de análise de resposta e identificação de padrões de aprendizagem. Aqui o Pedro diz que está tendo dificuldades com trigonometria. Dificuldade de entender as identidades trigonométricas. O ChatGPT percebe, tenta trabalhar com eles identidades, o Pedro diz que continua tendo dificuldades em lembrar essas identidades, o ChatGPT responde compreendendo e sugerindo começar a trabalhar com uma identidade desse tipo. O ChatGPT dá um retorno positivo, dizendo que sim, que ele está lembrando, e vamos analisar como aplicá-las em casos práticos. Aí o Pedro diz que tem uma dúvida com relação de aplicação dessas identidades em casos mais complexos. Então o ChatGPT sugere fazer casos mais simples. Sim, agora o Pedro está lembrando as identidades, lembrando de outro exemplo, ele lembra de uma aplicação para ângulos metade, e em seguida o ChatGPT pergunta para ele como é que ele está sentindo algum progresso. Ele diz que sim, que está começando a entender melhor, e o ChatGPT conclui dizendo que observou que inicialmente o Pedro tinha dificuldades de entender as identidades, mas demonstrou habilidade em lembrar as fórmulas corretas, conseguiu aplicar em problemas específicos. Então o ChatGPT diz que destacou os pontos fortes do Pedro, lembrando as identidades, identificando situações de relação úteis, incentivando-o a continuar praticando e reforçando o seu aprendizado. Aqui temos um outro exemplo de análise de resposta, é da Mariana, que está com dificuldades em equações quadráticas. O ChatGPT diz que pode ajudar, pergunta qual parte dela está procurando confusão, ela diz que não entende aplicações nisso. O ChatGPT então foca em oferecer algumas ideias de aplicação em física, engenharia, economia, até jogos de computador. Ela reage dizendo que nunca tinha pensado nisso, mas que ainda acha que essas equações são muito complicadas. Então, o ChatGPT resolve trabalhar com alguns exemplos simples para ver se começa a compreender o conceito, a utilidade desse tipo de equação. Dá um exemplo prático, ela consegue identificar os coeficientes, ele reforça dizendo que sim, que é isso mesmo, mas ela não sabe aplicar esse processo numa faturação de um trinômio. Aí ele nota que está tendo dificuldade em faturação, faz uma abordagem diferente, usando a fórmula quadrática. Ela ainda diz que é muito complicada, ele mostra a aplicação da fórmula, ela diz que agora entendeu melhor. Ele pergunta o que ela obteve como resolução dessa aplicação, obteve as duas raízes, as duas soluções para a equação, e que agora isso daí é uma forma de fatorar a equação. E ela concorda dizendo que já se sente um pouco mais confiante e considera que a prática ela pode melhorar. O ChatGPT reforma, dizendo que a Mariana tinha um erro conceitual, pensando que elas não tinham aplicações na vida real. Ele destacou a aplicação em vários campos e também tinha problema na faturação. Então ele sugeriu uma abordagem alternativa e no final a Mariana demonstrou um aumento na confiança e disposição para praticar mais esse conteúdo. Terceiro exemplo, eu solicitei que o ChatGPT transformasse essas análises que ele fez em planos personalizados. E então, realmente ele sai
transformando a análise que ele fez das dificuldades do Pedro num plano de aprendizagem específico, personalizado para ele, trabalhando justamente as dificuldades que ele tem, das identidades trigonométricas, etc. e tal. O ChatGPT sugere uma abordagem didática, revisão das identidades, demonstração de exemplos práticos, prática guiada, exploração de recursos visuais. A forma de avaliação ele sugere que é um monitoramento regular, sugere recursos de apoio, um plano de ação específico, com metas de curto e longo prazo, incentivando o Pedro a atingir seus objetivos. Especifica questões como promover uma atitude positiva com relação ao aprendizado, incentivando sempre a persistência e a autoconfiança. Define os objetivos agora partindo para o plano da Mariana, desenvolver as habilidades de resolução de equações, foca nas dificuldades dela, as dificuldades de resolução de equação quadrática e a utilidade, bem como a questão da fatoração. Então, uma abordagem também detalhada, exemplos práticos, resolução de vários tipos de equações. De novo, uma avaliação continuada, feedback construtivo, sugere materiais de apoio, plano de ação, um cronograma de estudo, mantendo uma atitude positiva. Então, ele transformou, mais uma vez, aquelas dificuldades encontradas na análise das respostas dos alunos em planos de estudo personalizados. Naturalmente, essa abordagem pode ser aplicada em diversas disciplinas. Em línguas estrangeiras, pode ser usada para identificar as habilidades linguísticas específicas que os alunos precisam desenvolver, como compreensão auditiva, leitura, escrita ou expressão oral. Em humanidades e ciências sociais, ela pode ser usada para explorar temas como história, literatura, filosofia, psicologia e ciências sociais, adaptando o conteúdo para refletir necessidades e interesses dos alunos, ao mesmo tempo em que encoraja a análise crítica e o pensamento reflexivo e a expressão criativa por meio de debates, projetos de pesquisa e ensaios. Em resumo, a abordagem de ensino personalizado pode ser aplicada em diversas disciplinas, oferecendo uma educação adaptada às necessidades individuais dos alunos, promovendo o sucesso acadêmico e o desenvolvimento integral. Vamos agora para o segredo 2. Cenários interativos em história. A importância dos cenários interativos no aprendizado de história é significativa, pois eles introduzem uma metodologia mais engajadora e dinâmica em contraste com as abordagens tradicionais de ensino. A utilização da gamificação na educação, particularmente no ensino de história, tem se mostrado eficazes em aumentar o engajamento dos alunos, despertar o interesse pelos conteúdos e promover uma aprendizagem mais ativa. Eles não são apenas uma forma de entretenimento, mas possuem uma função significativa no processo educacional, encorajando a interação social, o planejamento, a análise, a criação de estratégias e o desenvolvimento de habilidades cognitivas. A gamificação na educação transforma o ambiente de aprendizagem ao introduzir elementos de jogos como feedback instantâneo, aprendizagem em etapas e indicadores de progresso, que ajudam a tornar as aulas mais dinâmicas e participativas. Essa abordagem não só facilita a quebra de objeções e a apresentação do conteúdo em etapas, mas também aprimora habilidades de comunicação e desenvolve a capacidade analítica dos alunos. Além disso, estratégias de gamificação podem ser aplicadas em todos os níveis de ensino, mostrando a versatilidade e o potencial dessa metodologia para transformar a educação. Por fim, a aplicação de cenários interativos no ensino de história é uma maneira eficaz de tornar o aprendizado mais atraente e memorável para os alunos. Eles não apenas enriquecem a experiência educacional, mas também preparam os estudantes para um futuro onde o pensamento crítico e a criatividade e a capacidade de solucionar problemas de forma colaborativa serão habilidades indispensáveis.
Criar cenários baseados em eventos históricos como o ChatGPT pode ser uma maneira interessante de explorar e aprender sobre diferentes períodos da história. Aqui está um passo a passo para criar esses cenários. Primeiro, defina o evento histórico. Escolha um evento histórico específico que você deseja explorar com o ChatGPT. Isso pode ser um acontecimento político, social, cultural, científico ou econômico. Em seguida, desenvolva com o ChatGPT um contexto detalhado, incluindo informações sobre o cenário histórico, os personagens principais, os dilemas enfrentados e os eventos importantes que ocorreram durante o período. Então, inicie uma conversa com o ChatGPT, fornecendo o contexto e fazendo perguntas sobre o evento histórico. Você pode pedir para o ChatGPT desempenhar o papel de diferentes personagens históricos, responder a perguntas sobre o evento ou mesmo criar diálogos fictícios com base no em eventos reais. Então, avalie as respostas fornecidas pelo ChatGPT e refine suas perguntas conforme necessário para obter respostas mais precisas e informativas. Você pode fornecer o feedback ao ChatGPT sobre as respostas para ajudá-lo a entender melhor o contexto e as nuances do evento histórico da forma como você deseja. Ao interagir com o ChatGPT, explore diferentes perspectivas e pontos de vista sobre o evento histórico. Isso pode ajudar a desenvolver uma compreensão mais completa e contextualizada do evento e de seu impacto na época e na história subsequente. Documente as respostas fornecidas pelo ChatGPT e compartilhe com outros alunos, professores ou entusiastas da história. Isso pode promover discussões interessantes e aprofundar a compreensão do evento histórico e seus significados. Então, num exemplo, digamos que eu queira explorar a Revolução Francesa, um evento crucial que teve um impacto significativo em todo o mundo. Os personagens principais, naturalmente, seriam Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton e Napoleão Bonaparte. Alguns dilemas enfrentados na ocasião seriam como equilibrar as demandas por igualdade, liberdade e fraternidade com a manutenção da ordem social e política. Quais as medidas podiam ser tomadas para combater a corrupção e os privilégios da aristocracia e da monarquia? Até que ponto a violência e a repressão são justificadas em nome da revolução e da proteção dos ideais republicanos? E mais uma série de questões. Então aqui está uma simulação de um diálogo com o ChatGPT, tendo em conta esse contexto. E simulação porque uma interação real pode se prolongar por muito mais tempo. Então agora neste exemplo, temos a exploração de um cenário histórico interativo. Vai se construir um cenário representando a Revolução Francesa, onde o aluno vai representar o Robespierre e vai exercer esse papel durante o processo da Revolução, enfrentando os conflitos da época, as dúvidas, as questões envolvidas nesse período histórico. E o aluno nota que as escolhas que ele faz vão tendo consequências. Ele está livre de agir, escolher as suas decisões, e o ChatGPT mostra as consequências de cada escolha que ele faz. Isso permite uma imersão maior no momento histórico e um entendimento melhor de por que certo personagem agiu de um jeito ou de outro, quais seriam as consequências se tivesse feito diferente. Permite uma apreensão do processo histórico de forma muito mais pessoal e imersiva e engajadora. Então você vê que ele insiste na questão de continuar mantendo a demanda, a pressão sobre os princípios da revolução e acaba sendo derrubado e causa instabilidade e tudo. E no final o aluno comenta que foi uma grande jornada, que foi um período turbulento e ele aprendeu muito sobre questões de liderança e os dilemas morais enfrentados por esses personagens. Então ele aprendeu história de um jeito muito mais vívido
do que apenas decorando datas, fatos e nomes. Então agora vamos para o terceiro segredo. O uso de ilustrações sob medida com o aplicativo DALL-E. A importância das ilustrações sob medida para narrativas ficcionais reside na capacidade de enriquecer a experiência do leitor, oferecendo uma dimensão visual que implementa e amplia o texto. As ilustrações podem ajudar a imergir o leitor no universo da narrativa, proporcionando uma conexão mais profunda com a história e seus personagens. Além disso, elas servem como um elemento estético que pode atrair leitores e estimular a imaginação, tornando a leitura uma experiência mais envolvente e memorável. A geração de ilustrações com a inteligência artificial tem um papel fundamental na pedagogia ao enriquecer atividades de ensino, tornando os conteúdos mais interativos e compreensíveis. Essa tecnologia ajuda a superar limitações de direitos autorais com imagens únicas, permite a recriação de eventos históricos ou sociais para visualização e concretiza conteúdos abstratos, facilitando seu aprendizado. Além disso, promove educação baseada na internet ao criar imagens interativas e elimina mal-entendidos conceituais, permitindo aos alunos verificar suas compreensões e resolve a falta de conteúdo visual específico, produzindo qualquer tipo de imagem necessária para propósitos educacionais. Então vamos para uma demonstração prática. O DALL-E é um recurso da inteligência artificial generativa de criação de imagens que funciona embutido na versão 4 Turbo do ChatGPT. Você pode criar ilustrações no DALL-E solicitando-as ao ChatGPT. Ele vai analisar o seu pedido e gerar um comando interno que é transferido diretamente ao DALL-E. O DALL-E o executa e retorna a imagem gerada na janela do ChatGPT. Naturalmente, você pode continuar a dialogar com o ChatGPT, solicitando alterações ou correções da imagem gerada até você ficar satisfeito. O DALL-E é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada de várias maneiras criativas e educativas na sala de aula. Aqui estão alguns exemplos de ideias de aplicação de DALL-E. Estímulo à criatividade na redação e literatura. Os alunos podem usar o DALL-E para gerar imagens que correspondam a cenários, personagens ou conceitos abordados em suas redações ou leituras. Eles podem criar histórias baseadas nas imagens geradas pelo DALL-E, incentivando a imaginação e a criatividade na escrita. Estudo de História e Geografia. Os alunos podem usar o DALL-E para criar representações visuais de eventos históricos, mapas geográficos ou figuras históricas. Isso pode ajudar a tornar o estudo de História e Geografia mais envolvente e acessível, permitindo que os alunos explorem visualmente os lugares e eventos que estão aprendendo. Desenvolvimento de projetos de arte e design. Os alunos podem utilizar o DALL-E para gerar inspiração visual para projetos de arte ou design. Eles podem explorar diferentes estilos artísticos, paletas de cores, composições visuais geradas pelo DALL-E para informar seus próprios trabalhos criativos. Apoio na aprendizagem de idiomas. O DALL-E pode ser usado para criar imagens que representem vocabulário e conceitos em idiomas estrangeiros. Isso pode ajudar os alunos a associar palavras com imagens, facilitando a compreensão e a memorização do vocabulário num contexto visual. Estímulo à discussão e debate. Os alunos podem utilizar imagens geradas pelo DALL-E como ponto de partida para discussões em sala de aula. Eles podem analisar e interpretar imagens, discutir seu significado e suas possíveis aplicações e debater diferentes pontos de vista sobre os temas representados. Teoricamente, o DALL-E também poderia ser usado para criar representações visuais de conceitos abstratos em disciplinas como física, matemática e química, ilustrando equações matemáticas, leis físicas ou processos químicos, ajudando a visualizar e compreender melhor esses conceitos. Na prática, todavia, o resultado dessa aplicação ainda deixa muito a desejar, embora seja de se esperar
que melhore em novas versões do ChatGPT. Então temos aqui 3 exemplos. Primeiro em que o aluno pede uma ilustração para tornar um trecho da sua redação mais impactante. Neste outro exemplo, o aluno pede ajuda do ChatGPT para produzir ilustrações para uma redação que ele está fazendo sobre a questão do aquecimento e questão de sustentabilidade, padrões climáticos, etc. Então ele apresenta o trecho da redação e o ChatGPT vai gerar ilustrações que reforcem as ideias incluídas nesse trecho de redação dele, mostrando a urgência e a gravidade das mudanças climáticas e o seu impacto sobre o meio ambiente, sobre a população. Reforçando, portanto, a mensagem da necessidade de ação imediata sobre a questão da mudança climática. Então agora ele descreve, depois daquele diálogo, onde ele entendeu qual é que era o contexto da redação, descreve que tipo de imagem que ele vai fazer. O aluno concorda, que acha que é uma boa ideia, essa imagem proposta, e está aí a imagem gerada, bastante dramática, demonstrando o conflito das mudanças totalmente diferentes em regiões diferentes, mas que ainda assim são impacto dessa mudança climática que está acontecendo. Então, gera realmente uma imagem de impacto que vai fortalecer bastante a redação do aluno. Agora, num segundo exemplo, o aluno pede inspiração visual para um projeto de design de produto. Agora, neste exemplo, o aluno está pensando em fazer um produto sustentável para a aula de design, mas está sem ideias. Então ele pede inspiração para o ChatGPT, questão da redução do uso do plástico. E o ChatGPT dá uma ideia de um conjunto de utensílios de cozinha feitos de materiais sustentáveis, como bambu, aço inoxidável. O aluno aceita a ideia, acha ela bem interessante, e o ChatGPT parte para criar a ilustração correspondente. Mais uma vez ele descreve o tipo de imagem que ele vai criar. E aqui está uma ilustração bastante realista de utensílios sustentáveis feitos com bambu e aço inoxidável. Uma ótima sugestão, um ponto de partida para o projeto do aluno. Não estou dizendo que ele vai simplesmente colar essa imagem no trabalho dele, mas já dá uma ideia de coisas que podem ser feitas, ideias para o projeto dele. E no terceiro exemplo, o professor pede a geração de imagens que servirão de ponto de partida para discussões em sala de aula sobre matemática. E neste último exemplo, o professor está querendo fazer uma série de discussões em sala de aula sobre os temas da inovação tecnológica e suas implicações, e ele queria imagens de impacto para iniciar e estimular essa discussão sobre a intersecção da inteligência artificial, vida cotidiana. O ChatGPT sugere uma imagem, mas o professor reformula a ideia, dizendo que ele está preocupado também com as implicações éticas dessas tecnologias e pede para o ChatGPT incorporar elementos que sugiram isso na imagem. O ChatGPT gera uma imagem, mas o professor não está satisfeito com ela. Então ele vai pedir para reformular essa imagem. Ele está mais preocupado com a questão ética e pede para deixar mais claro, mais explícito os elementos relativos à questão da vigilância informática e substituição de empregos por tecnologia. Ele está mais interessado nesse foco. E o ChatGPT gera uma imagem nova, totalmente diferente, mas que deixa mais em evidência essa questão da vigilância eletrônica.
Tratemos agora de desafios e soluções comuns. Uma objeção comum é: a geração de imagens por IA pode incentivar a preguiça intelectual dos alunos. A utilização de IA como ferramenta pedagógica serve para complementar e enriquecer o processo de aprendizagem, incentivando a curiosidade e o engajamento através de visualizações inovadoras. Longe de promover a preguiça, ela estimula uma abordagem mais interativa e personalizada do ensino. Outra objeção comum é: ilustrações geradas por IA podem ser imprecisas ou promover interpretações errôneas de conceitos. Sim, com certeza. Embora a IA possa ter limitações na sua utilização, sob supervisão pedagógica, permite ter uma curadoria de conteúdos que assegura a precisão das ilustrações. Além disso, a capacidade de ajuste e personalização oferece uma oportunidade para corrigir e discutir quaisquer discrepâncias, promovendo o pensamento crítico. Outra objeção comum é: a dependência excessiva de tecnologias de IA pode diminuir as habilidades sociais e de comunicação dos estudantes. Na verdade, a integração de tecnologias de IA na educação, quando feita de maneira equilibrada e complementar às interações humanas, pode, ao contrário, melhorar as habilidades de comunicação e colaboração. Ao utilizar ilustrações de IA para facilitar discussões e projetos em grupo, os alunos podem desenvolver suas habilidades interpessoais num contexto enriquecido pela tecnologia. Então, ao explorarmos esses 3 segredos do ChatGPT na educação, descobrimos utilizações inovadoras que prometem revolucionar a maneira como ensinamos e aprendemos, melhorando significativamente o engajamento, a compreensão e a retenção de conhecimento pelos alunos. Primeiramente, a capacidade da IA de identificar nuances no entendimento e nas preferências de aprendizagem dos alunos abre novos caminhos para a personalização do ensino. Em segundo lugar, o uso do ChatGPT para criar cenários interativos baseados nos eventos históricos enriquece o aprendizado, permitindo que os alunos participem ativamente na sua construção do conhecimento. E por fim, a habilidade do DALL-E de gerar ilustrações personalizadas a partir de descrições textuais transforma a narrativa educacional, tornando o conteúdo mais acessível e engajante. Juntos, esses 3 segredos não apenas aprimoram a experiência educacional, mas também preparam os alunos para um futuro onde a tecnologia e o aprendizado andam de mãos dadas. Portanto, eu encorajo educadores a integrar essas práticas vitais em suas metodologias de ensino, aproveitando as ferramentas tecnológicas disponíveis para cultivar um ambiente de aprendizagem dinâmico e construtivo na jornada de cada aluno rumo à excelência. A educação está evoluindo rapidamente e estar informado é mais crucial que nunca. Continue explorando, aprendendo e inovando. Esse é apenas o começo. À medida que continuamos a explorar e integrar essas tecnologias, o potencial para transformar a educação é ilimitado. Estar nas vanguardas dessas tendências hoje em dia não é apenas uma questão de se manter atualizado. É sobre ser um participante ativo na redefinição do que significa aprender e ensinar no século XXI. As possibilidades são infinitas. Com o conhecimento atualizado e os insights que compartilhamos hoje, você está no caminho certo para liderar na vanguarda da tecnologia educacional. Junte-se a nós nessa jornada emocionante rumo ao futuro da educação. Juntos, podemos fazer a diferença no mundo da educação. Minha experiência com inteligência artificial, especialmente o ChatGPT, me mostrou seu potencial para enriquecer o aprendizado dos alunos e aumentar a satisfação dos professores. Eu compartilho esse conhecimento porque eu acredito no impacto prático e positivo que ele pode ter na educação. Então esse é um convite para você explorar ferramentas como essa que podem facilitar nosso trabalho e inspirar nossos alunos de uma maneira direta e acessível. Então, antes de encerrar, eu peço que todos nós reflitamos sobre o poder que nós temos nas nossas mãos.
A tecnologia pode ser uma força incrível para o bem, desde que usada com responsabilidade, conhecimento e respeito. Que tal nos juntarmos nessa jornada para moldar um futuro da educação que seja inclusivo, justo e, claro, super empolgante? Conto com vocês para fazerem parte dessa mudança. Não espere mais. Sua transformação comece agora. Transforme sua docência com a tecnologia, reduza seu trabalho repetitivo, crie aulas mais dinâmicas e personalizadas. Compartilhem as suas ideias. E aí, o que você achou do que foi tratado aqui? Por favor, deixe suas perguntas, críticas e sugestões nos comentários aqui abaixo. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva para mais discussões como esta. E muito obrigado por ter assistido.